Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte, especial Copa do Mundo Feminina de Futebol. Aqui com a gente o professor Dr. Sérgio Cunha. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você, Magali? Tudo bem, graças a Deus. Professor, hoje a gente vai falar sobre nutrição esportiva. Já passou com nutricionista, professor? Não, de verdade não passei, mas eu fiz um trabalho com o meu médico para perder peso. Infelizmente não jogo mais futebol, mas tive que perder peso. Fui aluno do curso de Engenharia de Alimentos, então cheguei a estudar um pouco isso, né? Mas eu acho que é importantíssimo a nutrição para todo mundo. Sim. Nutrição e psicologia, terapia deveria ser obrigatório dentro da escola. Eu acho que isso ajuda muito. E principalmente quando a gente vai falar o trabalho que está sendo feito agora na Seleção Brasileira Feminina, né, para a Copa do Mundo, com nutricionista, com acompanhamento médico específico para jogadoras. Eu acho que nós estamos numa fase de realmente dar muito valor à questão nutricional. Eu acho que socialmente, né, a gente vem de um momento de dar muita atenção, né, para essa parte nutricional. Todo mundo se preocupa muito, essa relação com o alimento, né? É alimento que pode, que não pode, que ajuda a engordar, que ajuda a emagrecer. Todo mundo é sempre um pouco preocupado com isso. Mas dentro do esporte, professor, qual é a importância de você seguir uma dieta? É fundamental para qualquer nível que você for trabalhar, desde a iniciação, desde o trabalho lá na escola. É extremamente importante que a gente não abuse dos ultraprocessados, né, de alimentos muito gordurosos, que a gente tenha, como sempre falou meu amigo Paulo Madureira, né, um grande médico, que a comida tem que ser o mais colorida possível. Quanto mais de cor você colocar na comida é importante. Isso tem que começar de criança. A criança normalmente não gosta de muita coisa colorida, ela vai gostar de batata frita, ela vai gostar das coisas mais gordurosas. Mas ao longo do tempo você tem que estar trabalhando essas questões nutricionais para que ela possa ter uma vida saudável. E se ela for para o esporte de alto rendimento, então mais ainda, né? Então é extremamente importante. O que muitas vezes é difícil a gente conseguir pela questão cultural, né? A gente perdeu muito. O Brasil tinha muita questão do arroz e feijão, né? Que é um baita de um alimento. Então arroz, feijão, verdura, salada, ovo, que ficou durante muito tempo, era o vilão, agora deixou de ser o vilão. Então, lógico, os estudos na área da nutrição têm avançado bastante, e principalmente quando a gente chega para os esportes de alto rendimento. Professor, eu tenho muitos conhecidos, né, o professor também, com certeza, que trabalham com futebol na base. E eles sempre relatam que as crianças, né, assim, quando começam a receber salário, né, em grandes times aí que já pagam salário para a base, que a primeira coisa que elas fazem é ir comprar um monte de porcaria, né, de doce, salgadinho, né, essas coisas que criança adora. E normalmente ainda do futebol, muitos desses atletas são de famílias mais humildes, que não têm acesso a tantas coisas, né? E aí, quando eles têm, eles acabam, né, mergulhando nisso. Atrapalha um pouco, né, professor, nessa relação nutricional. Tem que ter um equilíbrio, né? Ninguém vai deixar de comer as coisas gostosas porque elas são ultraprocessadas, porque são com muito açúcar. E como eu falei, ao longo do tempo a gente vai mudando o nosso paladar também, isso é importante. Então a gente tem que ter uma educação alimentar extremamente importante para que a gente possa, de vez em quando, tomar um sorvete, comer um brigadeiro, comer um chocolate, comer uma batata frita, né? Não tem muito problema. Quando a criança ela não tem acesso a isso durante a sua infância, é mais difícil você controlar. Mas a gente tem um outro caso de um trabalho que eu fiz durante muito tempo no Lar da Criança Feliz aqui em Campinas, e que nós levamos, eles iam sempre treinar lá na Unicamp, e uma vez eu consegui de um parceiro de uma padaria muito famosa lá em Barão Geraldo, ele fornecesse um lanche para essas crianças. Então conversei com uma nutricionista, e ela recomendou, então, o pão com queijo, com presunto, com uma maçã, com suco, e o tomate dentro do sanduíche. A molecada toda tirou o tomate e não comeu a maçã. Sobrou maçã, nós ficamos com maçã lá no laboratório durante muito tempo.
Por quê? Porque não tem o hábito de comer aqueles alimentos, né? Então, de uma certa forma, você tem que estar trabalhando isso junto com as famílias, porque também não adianta nada. No clube ou na escola, ou eles vão ter uma alimentação saudável. Chega em casa, os pais falam, não, come qualquer coisa aí, porque eu não quero ter trabalho, né? Então, também não adianta, tem que ser sempre aquele trabalho junto, a família, a sociedade, os clubes têm que ter muito essa preocupação, porque esse atleta, essa atleta, quando sai e vão para o exterior, por exemplo, muitas vezes é um choque, né, essa questão da alimentação diferente. Então tem que levar o feijão daqui, tem que levar a carne seca daqui, tem que levar a farinha, né? Você tem que se adaptar enfim, ao longo da sua vida em favor daquela realidade que você está vivendo. Sim, até o professor comentou, né, desse projeto. É interessante pensar também nessa relação do alimento com o esporte, né? Você dá o alimento, então o alimento ele tem até mesmo essa importância, né? Essa alimentação de levar o atleta, às vezes ele vai só pelo lanche, né? Porque ele não tem essa alimentação, as várias refeições dentro do dia, e aí numa ONG, né, em algum projeto social que trabalhe o esporte e que dê para ele depois esse alimento, ele acaba fazendo parte desse projeto. Então a gente consegue linkar as duas coisas, né, que é um grande incentivo também, né, professor? Sim, e tem muito a questão dos modismos também, né? Então, por exemplo, suplementos alimentares. Ele é muito importante para os atletas de altíssimo rendimento, que jogam com intensidade muito grande, que tem, né, o calendário de treinos e jogos é muito fechado, muito desgastante, e ele precisa descansar para se recuperar. Então não dá tempo de fazer todas as alimentações. Mas isso é só para os atletas de altíssimo nível, né? O cidadão comum, ou atleta comum, que joga na base, mesmo que seja, não precisa dessa suplementação, que é extremamente cara, né? Ela é muito boa, não tenho nada contra a suplementação, mas para os casos que elas são necessárias. O resto, um bom prato de comida, né, com verduras, com todas as vitaminas que são necessárias, que a alimentação em geral fornece, 4 ou 5 alimentações por dia, está perfeitamente suprida das necessidades alimentares. Sim, sem dúvida, professor. E tem também os casos, né, de atletas que acabam dentro do biotipo, né, tendo uma dificuldade maior de perder peso e também uma facilidade de ganhar peso, né? Tem até o Walter. Houve uma época que chamavam ele de Walter Big Mac, né? Que é até muito triste de você parar para pensar, porque, né, a pessoa ela tem essa dificuldade, né? Dentro, ele é um grande jogador, ele tem muito talento. E ele sempre teve essa luta. Teve até há um tempo atrás ele fez um desabafo sobre isso, porque acaba influenciando diretamente nas contratações dele, mesmo ele tendo um bom desempenho como jogador, por conta dessa relação com o peso. Isso também é muito ruim, né, professor? Por fazer essas relações, né? Às vezes o atleta ele consegue ter um bom desempenho, mas por ele estar fora desse padrão estético, né, que a gente espera de determinadas modalidades, acaba afetando na carreira desse atleta, né? Normalmente, a questão do ganho de peso está associada ao tipo de alimentação que você faz, né? E principalmente a ingestão de bebida alcoólica, né? Que a gente sabe que os atletas, as atletas fazem ingestão de bebida alcoólica sem nenhum problema. A partir dos 18 anos é liberado, né? Sim, Então, tem direito, né? mas você tem que saber que não adianta você treinar 10 horas por dia, que se você não tiver alimentação adequada, você não vai emagrecer, né? Ou então você ir para a academia, né, ganhar massa muscular, massa magra, que é mais pesada do que a gordura. Né? Então sempre precisa pensar, junto com o profissional de educação física, com o nutricionista, com o médico, com uma equipe multidisciplinar, o como você vai fazer esse acompanhamento. Em alguns casos pode ser que seja algum desequilíbrio hormonal, algum problema assim, mas normalmente é a alimentação equivocada que se faz. As pessoas, por exemplo, têm muita mania, né? O cidadão comum vai sair de manhã para fazer sua academia, sua atividade física, de não tomar o café. Né? Isso já está comprovado, tem pesquisas aí que mostram
até onde eu conheço, né, até o momento das pesquisas que eu conheço, que é um dano à sua saúde, porque você vai fazer uma atividade física sem estar com energia disponível para aquela atividade física. Então, tem muitos elementos a serem pensados, a serem cuidados, mas, de novo, tem que começar pela criança, junto à escola, dentro de casa, no clube, nas ONGs, né, para fazer um trabalho de educação alimentar Sim, e no mesmo. caso desses atletas, né, que tem mais dificuldade, ele vai precisar se dedicar mais, né? Que isso é muito difícil, mas ao mesmo tempo é o que o professor falou. Se não seguir à risca, né? Tem aqueles que têm a sorte de poder dar uma desviada e continuar bem. E a gente vê aí os atletas de férias, né? Estão em férias aí, se divertindo. As atletas agora foram para a Copa do Mundo. É diferente de quem está de férias. De férias tem lá 15 dias, 10 dias para poder fazer seu churrasco, tomar sua breja, né? Curtir um pouco essa vida normal, vamos assim dizer. Mas ele tem que voltar para a sua alimentação. Os clubes hoje, o Atlético Paranaense foi um que me surpreendeu muito há muitos anos atrás, que tinha uma cozinha completa, com todos os cuidados, inclusive para saber se o alimento estava estragado ou não, né? Então eles guardavam a comida em refrigeradores para poder saber se tinha algum problema na comida e isso poder ter alguma consequência para os atletas. Então, tem que começar devagarzinho, mas tem que estar melhorando isso constantemente. Sem dúvida, professor, obrigada pela participação. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com a Maria Fernanda, que é nutricionista esportiva e vai contar para a gente um pouco mais de como é esse trabalho com atletas de alto rendimento. Ela que também participou da Rio 2016 e vai contar um pouquinho para a gente. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte e agora com a Maria Fernanda Cabauata. É isso, Maria Fernanda, tudo bem? Oi, Magali, obrigada pelo convite. Maria Fernanda, para começar, eu queria que você falasse para a gente por que você escolheu a nutrição esportiva. Magali, olha, de início não foi a minha primeira opção. Digamos assim, na faculdade, lá em 2007, 2008, eu não tive muito interesse pela área clínica, pela área esportiva. Mas também a atenção para essa área era muito diferente na época, né? Então, assim, não era como hoje, que é muito falada, mais conhecida. Então, confesso que na época eu não tive tanto interesse. E então, logo que eu me formei, eu acabei trabalhando com outras áreas, né? Acabei indo para outros trabalhos aí. Mas aí, aos poucos, fui conhecendo um pouco mais, fui conversando com colegas da área, fui me interessando, né? E acabei indo para a pós-esportiva, me apaixonando, gostando bastante da prática em si, né? Eu diria que, assim, o que mais me pegou é relacionado a maior comprometimento dos atletas, sabe? Mas relacionado, assim, não só saúde, que na área clínica a gente tem muito as escolhas relacionadas à saúde, mas na parte esportiva, eles têm metas pessoais, eles buscam performance, né? Alguns outros tipos de objetivo, que para mim fez muito sentido acompanhá-los, né? Ajudá-los a chegar nessas metas, nesses objetivos. Né? Então, acho que isso que eu acabei me apaixonando. E fora a parte pessoal, né, de esportes, que eu sempre gostei muito. Então, sempre pratiquei um pouquinho de cada coisa, futebol, futevôlei, musculação, corrida, o que apareceu, eu sempre fui tentando. Então, acho que também o fato de eu ter participado de várias atividades diferentes fez com que eu também entendesse melhor os relatos, né? Algumas situações, tanto pessoais, psicológicas, do momento do treino, do momento da atividade. Então, acho que é basicamente isso. Maria Fernanda, como que é pensada a dieta do atleta? Separando, né, do dia a dia e a dieta específica para a competição. Durante o dia a dia mesmo, a alimentação pensada, ela é uma alimentação bem completa, né? Principalmente para o futebol, relacionado a vários tipos de vias que eles utilizam para energia, para o próprio esporte, né? Então, assim, nós sabemos que o futebol é predominantemente aeróbico, né? Então, 70% mais ou menos, e aí depois o restante eles usam anaeróbico também. Então, nas explosões, nos sprints, né? Nos saltos, né? E normalmente são esses momentos que definem alguma jogada, um gol, algo assim, né? Então, ela tem que ser uma dieta bem completa para que
atenda essas necessidades, né? Então, para o dia a dia, isso já é pensado, né? Que aí, digamos que é uma preparação para as competições. Então, o corpo do atleta já é para estar pronto para esses dias específicos, né? É lógico que tem estudos que demonstram, e nós mesmos sabemos, que nos dias de competições existe um gasto maior, né? Existe um gás a mais que é dado. E por conta disso, o corpo tem que estar já preparado para esses estímulos, né? Então a dieta tem que ser bem completa em macronutrientes, micronutrientes, né? Não só pré e pós-treino, o dia todo relacionado à recuperação, evitando lesões e afins, né? Então isso para o dia a dia mesmo. Mas acho que a maior diferença para as competições seria relacionado a maior atenção a algumas restrições. Por exemplo, refeições que precedem esses jogos, é necessário que a gente tenha atenção para que não haja nenhum alimento que tem mais facilidade para dar um desconforto gastrointestinal, ou então que tem uma dificuldade maior em digestão, por exemplo, que pode atrapalhar isso na hora da competição, né, na hora do jogo em si. Porque tem todos os fatores, tanto físicos, que é o que a gente está falando, mas também os psicológicos, né? Nós sabemos que eles ficam mais ansiosos, mais nervosos, né? Então, às vezes, só isso mesmo já traz, né, um probleminha gastrointestinal ali. Então, tem essa maior atenção. E também, dependendo do local, se existem temperos muito diferentes, ou então se a água tem um pouco mais de risco de ter algum tipo de contaminação ou algo do tipo. Então, a gente também tem que estar atento a isso. E aí, não prezar tanto por sucos naturais que vão água, né? Então, alguns tipos de alimentos, assim, que podem ser prejudiciais nesse momento. Então, acho que essa seria, para as competições, a maior dificuldade, né? A maior diferença em relação ao dia a dia. Mas no geral, é uma alimentação bem completa para que atenda essas demandas aí dos jogos. Os atletas seguem bem a dieta ou precisa aquele puxão de orelha para eles seguirem? São pessoas e pessoas, atletas e atletas, né, digamos assim. Então, normalmente nos clubes, tem as refeições que eles fazem no próprio clube, né? Então, café da manhã, almoço, jantar, lanches. Então, eles são meio que obrigados a comer o que é servido. É lógico que dá para sair um pouquinho mesmo ali com o que é servido, mas eles são orientados para fazer da melhor maneira possível. Só que existe o em casa, existe o fim de semana, a folga, né? Fim de semana nem tanto, mas a folga em si, que aí muitas vezes eles acabam saindo da linha. Então, a gente consegue perceber pelo físico, né? Pelo desempenho, acompanhando ali quem que foge, quem que não foge. Mas eu acho que, como todo ser humano, existem os mais comprometidos e os menos, então, como todas as profissões, né? Você comentou que trabalhou na Rio 2016. Conta pra gente como que foi essa experiência. A Rio 2016 foi uma experiência incrível, vale a pena, sim, ser compartilhada. Eu fui contratada pela Rio 2016, então, para trabalhar com a Rio, né? Então, não com nenhuma equipe, nenhum atleta, nem nada. Então, assim, lá meu trabalho era ver se o que foi acordado, né, o que estava em contrato em relação à alimentação estava sendo cumprida. Mas isso do parque todo, né? Então, assim, relacionado a espectadores, a família olímpica, atleta, a trabalhadores. Então, eu trabalhava diretamente com a vigilância sanitária também, e aí era responsável para ver se isso estava sendo atendido, tá? Então, assim, os atletas em si, eles já tinham as equipes, as famílias olímpicas, já com a sua programação e afins, né? Então, no caso, a minha participação foi relacionada mais a essa questão contratual, né? De ver se estava sendo cumprido ou não, como que essa alimentação estava sendo servida. Como que foi para você participar desse grande evento, né, Jogos Olímpicos? A gente, quando atleta tem sonho de ir como atleta, mas quando profissional também, né? Sempre a gente quer ter esse contato com um grande evento como esse. Ah, é incrível, né? É realmente um espetáculo. Digamos que trabalhando você não consegue acompanhar todas as competições, todos os jogos. Você, né, quando tem um tempinho, você dá uma escapadinha, vai lá dar uma olhadinha e volta, né? Então não dá para ver tanto, mas só toda a atmosfera, né, aquele clima como é que pode dizer? De competição mesmo, de esperança, de alegria, de quem ganhou, de quem perdeu. É incrível. Eu acho que é uma experiência única, eu fiquei muito feliz de ter participado. E acho que todo mundo que tiver uma oportunidade tem que participar, porque, assim, eu não sei dizer, não tive uma experiência tão valiosa quanto essa, em relação a essa energia toda, todo esse trabalho. Você acompanha o futebol? Masculino e feminino, só masculino, enfim, você chega a acompanhar o futebol? Acompanho. Eu confesso que eu acompanho um pouquinho de cada esporte, assim, não só do futebol em si,
mas acompanho um pouco mais o masculino, mas um pouco feminino, agora mais ainda, né? Que ele, como é que pode dizer? Ele tá mais, tem mais incentivo, tem aparecido mais, né? Então aí fica um pouco mais fácil de acompanhar, mas sempre que possível, dou uma olhadinha, assisto os jogos, tô lá torcendo, aí não tem como, né? Você chegou a participar da Paralimpíada também ou não? Só dos Jogos Olímpicos? Não, não participei. Acabei só nas Olimpíadas mesmo. Eu fui convidada para ficar para Paralimpíadas. Eu tive que fechar minha agenda, né? Parar toda a minha programação aqui para ir para lá trabalhar com a Rio 2016. Então, eu até na época cogitei ficar um pouco mais, mas ia atrapalhar toda a minha agenda que já estava programada para cá. Então, tive que negar, infelizmente. Mas pensando hoje, eu devia ter dado um jeito, sabe? Mas no fim, fiquei só nas Olimpíadas mesmo. Maria Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada. E também tô louca para voltar para os esportes, né? Para os que eu gosto, porque por enquanto tô parada nesse sentido, né? Fazendo só o que é possível, mas tô louca para voltar com tudo. Mas muito obrigada. Obrigada pelo convite novamente. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês no próximo programa. Até lá!